As linhas de defesa do nosso organismo. São três as linhas de defesa: o revestimento do corpo, constituído pela pele e mucosas, os processos inflamatórios e a resposta imunitária. A pele é uma barreira eficaz, espessa, relativamente seca e recoberta por uma camada de células mortas queratinizadas, que fazem a impermeabilização da pele. Possui pH ácido em torno de 4 e 5 e é lubrificada por secreções antimicrobianas, como a secreção sebácea e o suor. A pele é uma barreira muito eficiente, mas não recobre todo o nosso corpo. Existem as áreas de trocas com o meio ambiente, como os pulmões. No trato respiratório, as secreções mucosas prendem os micro-organismos que entram através do ar. Depois de presos ao muco, eles são varridos para fora do organismo através dos batimentos ciliares das células do trato respiratório. No estômago, os patógenos são mortos pelos ácidos estomacais. No intestino, a microbiota que habita nosso corpo compete com as bactérias estranhas, evitando sua multiplicação. Durante a micção, as bactérias que tentam entrar pela uretra são eliminadas pela urina. Na vagina, a microbiota normal compete com as bactérias patogênicas e secretam ácido lático, tornando o ambiente inóspito aos patógenos. Defesa não específica. Quando nossa pele é lesada, abre caminho para a penetração de micro-organismos patogênicos. Assim que a pele é lesada, dá início à reação de inflamação, liberando substâncias químicas no local, que dilata os capilares sanguíneos e atrai neutrófilos e monófilos por quimiotaxia. Estes saem dos vasos sanguíneos por diapedese, chegam ao tecido lesado, transformam-se em macrófagos e começam a fagocitar os patógenos. O combate entre leucócitos e bactérias geralmente resulta na morte dos dois, que produz o pus, que é drenado pelos vasos linfáticos. A proliferação de células de defesa e a inflamação, provocadas pela presença de bactérias e de outros corpos estranhos, aumentam o tamanho dos linfonodos. Um ferimento infectado no pé pode causar o aumento dos linfonodos na região inguinal. Esse aumento dos linfonodos é geralmente chamado de íngua e é um sinal de que nosso corpo está combatendo as infecções. Quando a resposta inflamatória não é suficiente para combater as infecções, os órgãos linfóides, como as tonsilas, os linfonodos, o timo, o baço, a medula óssea, passam a produzir células de defesa. A partir dessa fase, o combate à infecção se dá através de duas linhas de defesa: a imunidade celular, dependente de células, e a imunidade humoral, dependente dos anticorpos. A ação dos linfócitos B. No plasma circulante temos milhões de tipos de linfócitos B circulando, cada um com um determinado tipo de anticorpo em sua membrana. Quando um desses linfócitos identifica um antígeno estranho ao nosso corpo, imediatamente ele passa a se reproduzir, produzindo mais linfócitos B que irão se diferenciar em plasmócitos, que irão produzir anticorpos que irão atacar os antígenos, causando a inativação dos mesmos, ou seja, a aglutinação. Os linfócitos B também vão produzir células de memória, que contêm anticorpos específicos contra aquele patógeno. Essas células de memória ficam na corrente sanguínea. Se algum dia esse patógeno entrar em contato com o nosso corpo, ele será identificado de imediato pelas células de memória, que irão desencadear uma reação imunológica muito mais rápida do que a primeira vez. Assim, estaremos livres, imunizados desse patógeno. A ação dos macrófagos. O patógeno que foi aglutinado pelos anticorpos produzidos pelos plasmócitos é fagocitado pelo macrófago, que passa a expressar antígenos desse patógeno em sua membrana. Linfócito T auxiliador, circulante no plasma, entra em contato com o antígeno que está na membrana do macrófago e passa a produzir substâncias que estimulam a sua reprodução e a de outros linfócitos T, B e células de memória. Os linfócitos T citotóxicos destroem células invadidas por vírus, células cancerígenas e células transplantadas. Os linfócitos T supressores dão sinal para terminar a resposta imunológica após o invasor ter sido destruído, e as células de memória permanecem na corrente sanguínea, prontas para iniciar uma nova resposta imunológica ao encontrarem o mesmo patógeno. Tipos de imunidade. Natural. É aquela que já nascemos com ela.
Por exemplo, se você possui sangue do tipo A, tem em seu plasma anticorpos anti-B. Se seu sangue é do tipo O, tem em seu plasma anticorpos anti-A e anti-B. Ativa, causada por infecções ou vacinação. Infecção é o que acabamos de ver. Após terminar o processo de combate, fica em nosso organismo células de memória contra aquele patógeno. Se esse mesmo tipo de patógeno invadir nosso organismo outra vez, a resposta imunológica será muito mais rápida que a primeira. Sendo assim, estaremos imunes a esse patógeno. Um exemplo é a cachumba. Só pegamos cachumba uma vez na vida. Depois disso, nosso sistema imunológico passa a reconhecer o vírus causador da cachumba e não dá mais oportunidade para ele se desenvolver em nosso corpo. Vacinação com vírus atenuado. O vírus da gripe, por exemplo, é cultivado em embriões de galinha, passando de ovo em ovo até que ele esteja adaptado a viver no ovo. Aí, retira-se o vírus do ovo, purifica e está pronta a vacina. Quando injetada em nosso organismo, o vírus terá dificuldade de reproduzir em nossas células, e aí nosso sistema imunológico aproveita disso e destrói o vírus, nos deixando livres da gripe. Mas no ano seguinte, a vacina do ano anterior já não é mais eficaz, pois o vírus da gripe é de RNA e suas mutações não são corrigidas como acontece no caso dos vírus de DNA. Sendo assim, o nosso sistema imunológico não tem informações sobre o novo vírus. E se não tomarmos a vacina, correremos o risco de contrair a gripe. Vírus inativo é quando o vírus é destruído. Nesse caso, são injetados pedaços de vírus em nosso organismo. O sistema imunológico reconhece esses fragmentos de vírus e produz anticorpos contra o vírus. Posteriormente, quando entrarmos em contato com esse vírus, já teremos células de memória contra ele. Vacina de DNA consiste na administração de sequências de DNA do patógeno em nosso organismo. A partir daí, nossas células passam a expressar genes desse patógeno, produzindo antígenos dele que o nosso sistema imunológico irá reconhecer e passará a produzir resposta celular e humoral contra esses antígenos, nos tornando imunes contra aquele patógeno. As desvantagens dessa vacina: possibilidade de indução de uma resposta autoimune, integração do DNA ao cromossomo do hospedeiro, podendo causar mutações e até mesmo levando ao aparecimento de um câncer. Passiva é aquela na qual nós recebemos os anticorpos já prontos. Ela pode ser materna, quando recebemos os anticorpos de nossas mães, através da placenta e através da amamentação, ou através dos soros. Em 1798, o médico Edward Jenner observou que existia dois tipos de varíola: a bovina, menos agressiva, e a humana, que deixava marcas para o resto da vida. Observou também que as mulheres que ordenhavam as vacas não pegavam varíola humana. Então, Jenner resolveu infectar seu filho com o vírus da varíola bovina. Foi arriscado, mas o menino só teve febre e não desenvolveu varíola bovina. Passado alguns meses, ele infectou seu filho com a varíola humana e o mesmo não desenvolveu a doença. Assim, foi criada a primeira vacina. Resposta às vacinas. Observe o gráfico. Quando uma pessoa recebe uma primeira dose de uma vacina, seu corpo produz células de defesa, anticorpos e células de memória contra os antígenos da vacina. Dias depois, quando ele recebe a segunda dose da vacina, a resposta imunológica será mais rápida que a primeira, pois agora o organismo já possui células de memória contra os antígenos da vacina. Nesse caso, podemos dizer que estamos imunizados contra aquela determinada doença. As peçonhas, venenos de alguns animais como cobras e escorpiões, são muito fortes e não dão tempo para o nosso organismo produzir anticorpos contra eles. Sendo assim, é necessário produzir soros contra esses venenos. Produção de soro antiofídico. Combate o veneno da cascavel. Injeta-se uma pequena quantidade de veneno da cascavel no cavalo. O cavalo produz anticorpos contra o veneno da cobra. Retira-se o sangue do cavalo e separa-se o plasma. Purifica e o soro está pronto. Se uma pessoa for picada pela cascavel, basta aplicar o soro antiofídico que ele neutralizará o veneno da cascavel. Graças a esse exército invisível e silencioso é que podemos explorar cada canto desse planeta.